prazer aqui estar com vocês. Vamos iniciar, então, a nossa aula de Teoria Geral da Administração. Então, a gente começa aí com uma citação, tá, de Fayol, de 1981, né, o ano da publicação, que diz o seguinte: administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. É uma citação clássica, que alguns de vocês podem já ter visto, tá, de uns desbravadores aí da Teoria Geral da Administração. Pegando, então, aí o link de definições, nós passamos, então, aqui ao Cavianato, que diz o seguinte: a administração ela é oriunda do latim, onde a partícula ad denota, então, direção, tendência para algo, tá? E minister, que significa subordinação e obediência. Então, ainda com referência ao autor Cavianato, né, através, então, da sua visão pós-moderna, administrar significa, então, criar condições ideais de solidariedade para que as pessoas, então, possam se juntar mutuamente e gerar valor e riqueza de modo eficiente e eficaz. Então, a gente pode ver que a administração, né, tanto na primeira citação, que nós podemos já ter visto aí, como também na de Cavenato, significa tomar a direção, né? Só que essa direção, ela denota, então, aí uma subordinação, uma obediência. Então, é alguém que vai estar direcionando, vai estar comandando, coordenando, organizando, e também pessoas estarão, então, obedecendo, né? Estarão subordinadas a esse comando. E juntas, elas devem, então, criar valor, criar riqueza. Então, nesse aspecto, a gente pode estar pensando desde a antiguidade, tá? Onde as pessoas elas se organizavam, tá? E geravam, então, riquezas. Então, isso a gente tem muito antigamente, tá? Embora a ideia de administração ela é relativamente recente, mas se a gente for tentar datar o quando começou, quando iniciou, então, a administração, ela pode ser definida aí desde, né, muito tempo atrás, né? Então, assim, desde 2000 anos antes de Cristo, nós temos fenícios, os egípcios já usavam, então, a administração, porque eles coordenavam, eles controlavam e tinham também a relação de subordinação para que juntos eles conseguissem, então, gerar aí a riqueza, tá? Sempre de modo eficiente e de modo eficaz. Uma organização, ela é um sistema de recursos que procura, então, realizar objetivos. Então, dependendo da organização, ela vai ter um objetivo. Algumas organizações, elas podem ter, então, fins lucrativos, outras organizações podem ter fins não lucrativos, né? Então, a gente começa aí a separar. Então, seus objetivos podem ser o lucro, como também podem não ser o lucro. Embora a administração muito mais vinculada às empresas que são com fins lucrativos, né? Quando a gente fala já em administrar, a gente já fala já maximizar a riqueza. Então, quando a gente fala em empresa, a gente já pensa, já liga nessas empresas com fins lucrativos, tá? Mas cabe tanto nas entidades sem fins lucrativos também. Então, a administração, ela faz essas organizações serem capazes, então, de trabalhar corretamente os recursos disponíveis para atingir os seus objetivos. Quanto mais eficiente, mais eficaz, elas controlam, organizam esses recursos disponíveis, então elas maximizam, né, a riqueza, maximizam os valores dela. Tá? Mas, como tais, a gente pode chamar também de entidades, né? Normalmente contadores chamam de entidades, né? Os administradores chamam de empresas, né? E economistas acabam, então, chamando muitas vezes de firmas essas organizações, tá? São vários nomes para chamar, então, aí as organizações, as empresas, tá? Seguindo aqui, então, eu trago uma citação, né, que diz o seguinte: o êxito do desenvolvimento de executivos em uma empresa, ele é o resultado, em grande parte, da atuação e da capacidade dos seus gerentes como papel de educadores. Tá?
Por que essa palavra de educadores? Você falou assim, nossa, mas eu estou aqui estudando, né, olhando aqui sobre administração e como eu tenho aqui, então, papel de educadores. Porque quem administra, ele tem que ser capaz de ensinar, orientar, transmitir esse conhecimento para que os seus subordinados atinjam os objetivos, tá? Então, boa parte aí, grande parte do desenvolvimento, do êxito, né, dos executivos nas empresas depende então desse seu papel, dessa habilidade, tá, de educar, de transmitir esse conhecimento. Então, cada superior ele assume esse papel quando ele procura então orientar, facilitar os esforços dos subordinados para se desenvolverem. Então, quando o administrador ele traz uma nova ferramenta, né, ele ensina o seu subordinado a como organizar melhor, então, os seus trabalhos, ele consegue controlar aquilo que ele está cobrando dos seus subordinados, ele tem como medir, né, a produtividade, tem como medir a eficiência, a assertividade desses funcionários, tá? Então, quando ele implanta essas ferramentas, orienta de modo eficaz e facilita, né, através dos seus esforços, para que os seus subordinados atinjam os seus objetivos, então ele tem um êxito nesse desenvolvimento como administrador. Então, a administração, ela depende também muito de quem tem esse papel de educador dentro da empresa. Então, quem é o administrador, né? Então, a gente pensa assim, às vezes, quando a gente fala em teoria geral da administração, a gente pensa muito naquilo que já foi construído, aquilo que já foi escrito, nos autores mais tradicionais, mas hoje, né, o que é prático da administração? Como eu vou exercer a administração de modo a conquistar os meus objetivos e conseguir um desenvolvimento na minha carreira, né? Isso vai depender muito, então, do papel de educador. As características, então, que norteiam as atividades e necessidades do administrador devem necessariamente, então, passar pela utilização de ferramentas e ações claras, direcionadas de assertividade, eficiência e eficácia. Então, assim, o administrador, para ele controlar, para ele organizar, então, para ele ter esse papel de facilitador com seus subordinados, ele vai ter que, então, utilizar ferramentas. Sem ferramentas, ele não vai conseguir, tá, um bom êxito nesse seu papel de administrador. Então, a administração, ela depende da utilização, então, aí, das suas ferramentas. E as ferramentas sozinhas também não vai fazer diferença. Por quê? Porque precisa de ter orientações e ações claras, direcionadas. Então, assim, numa campanha, numa organização dentro da empresa, no pátio de fabricação, todas as ferramentas utilizadas e ações, elas devem, então, ser direcionadas de forma clara, que as pessoas entendam o seu papel, entendam o objetivo, tá? Que eles têm, o caráter que eles têm dentro da empresa, como eles conseguem colaborar para atingir, então, o objetivo, a maximização, então, no caso das empresas com fins lucrativos da sua riqueza, como também daquelas entidades que não têm fins lucrativos, como elas conseguem, então, atingir os seus objetivos de ajudar outras pessoas, de permitir, então, aí o acesso àquele objetivo fim que ela tem, a qual ela foi criada, tá? Então, assim, todas as ações devem ser claras e as ferramentas utilizadas, o êxito dela vai depender, então, dessas ações e do nível em qual elas foram direcionadas e a sua assertividade, a sua eficiência e a sua, então, eficácia. Sabemos,